Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos, começando um novo dia. Hoje é sexta-feira e, como sempre faço, começo por convidá-lo para esse final de semana. Estaremos juntos em nossa igreja no próximo domingo pela manhã e à noite. Eu gostaria muito de abraçá-lo, de encontrá-lo pessoalmente. Por isso fica aqui o nosso convite. A Escola Bíblica Dominical começa às 9 horas da manhã, seguida do culto às 10h05, à noite às 19 horas. Você pode acompanhar o culto ao vivo também pelo rádio ou pela internet, mas aí nesse caso não vou poder abraçá-lo. Ou você pode mesmo ir a uma outra igreja batista, uma outra igreja evangélica. Eu só lhe peço que não perca a oportunidade de, nesse final de semana, ouvir a voz de Deus mais de perto, estar em comunhão com outras pessoas. Fica, portanto, esse nosso convite e apelo. Aos aniversariantes de hoje, amanhã e depois de amanhã, certamente alguns Joões Batistas, aniversariando no próximo domingo, a vocês todo o nosso abraço, todo o nosso carinho, muitas felicidades, que Deus abençoe grandemente a sua vida, cuide do seu viver em todas as áreas e em todas as esferas. Vamos juntos à palavra de Deus. Eu quero mais uma vez fazer referência aos 100 dias que impactarão o Brasil. A Junta de Missões Nacionais tem nos conferido um material muito interessante com devocionais diárias que têm sido usadas. Esse projeto vai até o dia 31 de julho e temos aí diariamente a oportunidade de refletir sobre algum texto das Escrituras. Algumas vezes aqui no Logo de Manhã temos aproveitado o tema das devocionais. Hoje eu quero só citar o tema e a proposta do estudo da devocional, feita pelo pastor José Maria. Ele é diretor executivo da Convenção Batista Fluminense e pastor ali na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E na verdade ele faz referência à importância da oração, e mais especificamente da oração em família. E eu queria então ler com você um versículo que fala sobre a oração. Está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e o versículo 17, um versículo bem curtinho que diz o seguinte: orai sem cessar. Só isso, orai sem cessar. A recomendação de Paulo aos crentes de Tessalônica é que eles orem permanentemente, orem incessantemente. Convém lembrar que esse capítulo 5 da primeira carta aos Tessalonicenses traz uma série de recomendações. Vale a pena considerá-las todas, embora não tenhamos tempo para fazê-lo agora. Então eu lhe sugiro que você leia todo esse capítulo, observe várias recomendações, algumas delas assim de forma telegráfica, mas muito úteis para a nossa vida, para o nosso caminhar. E nessa que destacamos, ele fala sobre a oração. Ao falar de orar sem cessar, ele quer nos lembrar que a oração deve ser um constante, deve ser contínua em nossa vida, em nossa experiência, deve fazer parte de nossa história e de nossa caminhada. Significa dizer que nós devemos estar em permanente conexão com Deus. Aliás, conexão é a ideia presente, por exemplo, no capítulo 15 do Evangelho segundo João, quando Jesus fala que ele é uma videira, nós somos os ramos dessa videira e nós precisamos estar conectados com ele. Ele diz que a vara que não está ligada à videira vai secar, não vai produzir nada. Ele lembra, inclusive, que somos dependentes dele e afirma: sem mim nada podeis fazer. Relação. Essa relação se dá justamente pelo contato e pela comunicação. Por isso Paulo diz que nós devemos orar incessantemente. Devemos orar permanentemente. Devemos estar em constante oração. Nossa vida deve ser marcada pela constante comunhão com Deus. E aqui eu quero lhe perguntar especificamente: quanto tempo você tem gasto em oração? E eu me refiro aqui àquele tempo dedicado só à oração. Aquele tempo em que você se assenta quieto e conversa com Deus e expõe ao Senhor seus desejos, suas necessidades, suas angústias, suas preocupações, e coloca diante de Deus também as vidas das pessoas que você ama, dos seus familiares, de pessoas que passam por alguma dificuldade, e você conversa com Deus sobre essas pessoas, você intercede por elas. Quanto tempo você gasta diariamente fazendo isso? Eu quero estimulá-lo a fazer isso. Se você não tem o hábito, eu quero que você entenda que é muito precioso dedicar alguns minutos, que seja, à presença de Deus, à comunhão com Deus, a conversar com Ele.
O bem que isso nos faz é tremendo, é extraordinário. Não apenas pelas bênçãos que vêm em resposta às nossas preces, mas pela bênção de estar diante de Deus, de estar na presença dEle e conversar com Ele. Mas quero lhe fazer uma outra pergunta. Qual o nível de comunhão e de comunicação que você tem com Deus ao longo de sua vida diária? Ao longo de suas atividades, de que forma Deus participa de sua vida diária? Deus está presente em suas decisões? Você conversa com Ele quando precisa tomar uma decisão importante, quando precisa dar um passo que é precioso para você? Você conversa com Deus quando precisa agir diante de determinada situação ou reagir diante de determinada circunstância? Quando Paulo fala de orar sem cessar, ele quer mencionar isso, esse tipo de comunicação, de comunhão constante, permanente com Deus, permitindo que Ele faça parte de nossa vida, não fazendo como alguns fazem, tornando a experiência religiosa um apêndice em nossa vida, vivido nos momentos em que estamos na igreja, mas permitindo que Deus participe da vida como um todo, que essa comunhão com Deus e essa relação com Deus permeie o seu caminhar, o seu modo de viver. Mas ainda eu quero lhe propor que você dedique algum tempo para a oração como família. Eu quero lhe dizer o seguinte, é maravilhoso quando a família consegue se reunir diante do Senhor. Quando pais e filhos juntos oram uns pelos outros. Quando pais e filhos juntos abrem o seu coração, expressam suas angústias, suas tristezas, suas dores, suas necessidades, suas expectativas, seus sonhos. Quando esses sonhos são compartilhados, não é possível medir, mensurar o valor disso para o relacionamento familiar, para a harmonia familiar e para o coração de cada um dos membros da família. Estar junto e colocar tudo isso diante do Senhor, cantar juntos ao Senhor, ler a palavra de Deus juntos, permitindo que Deus fale ao coração da família, ao tempo em que fala ao coração de cada um individualmente. Esse tempo gasto na presença de Deus, em família, é precioso. O que eu quero lhe dizer, na manhã desse dia, diante do dia que começa, do final de semana que você tem pela frente, é que vale a pena orar permanentemente, dedicando algum tempo à oração a sós com Deus, permitindo que Deus participe de sua vida como um todo, reservando algum tempo em família para conversar com o Senhor. É o meu grande desejo para você. Amém. Vamos orar? Pai querido, como é precioso descobrir o valor da oração. Quanto bem nos faz estar em Tua presença para conversar contigo. Como é precioso contar com a Tua presença e Tua participação em cada área de nossa vida e em cada momento do nosso caminhar. E como é bom poder estar em Tua presença como família, Pai, apresentando-Te as nossas necessidades e nossas preocupações, mas também nossos sonhos e projetos, para receber de Ti a direção e a bênção. Ó Pai, abençoa cada pessoa que nos assiste neste instante e cada família. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, despontando no horizonte. Lá vem o sol. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você.
Adilin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adilin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.